Todo mundo sabe que quando um criador de anime vai criar seus personagens e o mundo que ele está construindo, ele se baseia em alguma coisa e se inspira em algo. No mundo do Bleach, cada raça é baseada no nosso mundo real. Todas as raças carregam heranças culturais profundas. Técnicas, roupas e até as línguas das técnicas refletem algo muito profundo de cada raça. É o que a gente vai ver hoje nesse vídeo. A gente vai falar dos Shinigamis, Quinches, Fullbringers, Hollows e os Bounds. Todos eles têm uma inspiração que está aqui no nosso mundo. E agora a gente vai analisar de forma super complexa e detalhada em relação a isso. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você deixar o like e se inscrever no canal. Esse vai ser o primeiro vídeo super complexo e detalhado. Ou seja, ele vai ser longo, denso, cheio de informações e espero que você goste. Então vai ser um vídeo longo. Então pega alguma coisa aí para comer, alguma coisa para tomar e bora! Vamos começar então com os Shinigamis. Shinigamis. A alma do Japão feudal. Contexto histórico e cultural. Os Shinigamis representam fortemente o Japão feudal e suas tradições. Acho que é notável, né, quando a gente vê a roupa deles. A Soul Society, com a sua estrutura hierárquica, é muito parecida com o sistema de samurais e daimyo do período feudal japonês. A presença de capitães, vice-capitães e as divisões criam uma ordem militar semelhante aos clãs e exércitos do Japão feudal. A língua associada aos Shinigamis é o japonês, ou seja, as técnicas, os nomes dos objetos, armas e por aí vai. As Zanpakutos são baseadas no kanji, ou seja, a gramática japonesa, e tem como significado espadas espirituais. Tem seus nomes baseados em japonês, ou seja, elas são meto, que a gente pode falar, que no Japão significa espadas que possuem nome. Suas técnicas de liberação Shikai e Bankai são cercadas por encantamentos poéticos e rituais que lembram o respeito dos japoneses por suas espadas e a filosofia Bushido, que é código de conduta dos samurais. Os Kidos também possuem um encantamento bem poético. A gente consegue muito lembrar os poemas japoneses nos encantamentos de Kido. Ou seja, quando o Shinigami vai usar um Kido, tem a versão básica dela que ele simplesmente fala o nome do Kido e tem o encantamento completo, que ele faz basicamente essa citação poética antes de jogar o feitiço e dá mais poder para esse Kido que ele vai usar. As roupas dos Shinigami. Os Shinigamis usam hakamas e kimonos, que são trajes tradicionais japoneses. É muito notável, se você vier para o Japão, você vai ver em Kyoto ou Tóquio, talvez também, muitos eventos folclóricos onde eles usam kimono e hakama. O uso de um obi, ou seja, a faixa dos Shinigamis, juntamente com a simplicidade do vestuário. O japonês é muito simplista, muito minimalista. Isso evoca a aparência clássica dos guerreiros samurais. Cada capitão tem sua haori branca, uma peça formal que lembra as vestes de um daimyo, ou líder de clã, denotando respeito e autoridade. Aparência. A maioria dos Shinigamis possui uma aparência que remete ao estereótipo japonês tradicional, com cabelos negros ou castanho. Tem algumas exceções, é claro, porque é um anime, tem ali aquelas pessoas com cabelo rosa, branco, né? Técnicas. As técnicas mais associadas aos Shinigamis são o uso da Zanpakuto, com suas liberadas formas Shikai e Bankai. Um conceito que remete ao crescimento espiritual e à disciplina dos samurais, que consideravam suas espadas como a extensão de suas almas. Então, as espadas, elas tinham muito valor para os samurais. A gente consegue notar que os Shinigamis também, eles têm a obrigação de ter intimidade com suas Zanpakutos. O uso de Kido, magia espiritual, também se assemelha ao esoterismo e aos encantamentos antigos do Japão, lembrando rituais shintoístas. Os Shinigamis carregam responsabilidade de equilibrar as almas entre o mundo dos vivos e o mundo espiritual. Eles seguem uma fonte hierárquica e valores que podem ser traçados à mentalidade samurai: lealdade, honra e dever. Cada capitão tem sua personalidade distinta, mas quase todos compartilham uma sensação de dever sagrado. O capitão Yamamoto, por exemplo, encarna o líder arquetípico do clã samurai, disposto a sacrificar tudo pelo bem maior. Quinches, a ordem alemã militarizada. Contexto histórico e cultural. Os Quinches são fortemente influenciados pela cultura alemã e pela ideia de ordens militares antigas como os Cavaleiros Teutônicos ou a estrutura militar prussiana.
O próprio nome Quincy pode ser um jogo de palavras com quintessência, o quinto elemento ou espírito, o que reflete o foco dos Quincies em purificar e destruir Hollows com precisão absoluta. A gente consegue notar que no anime a destruição de um Hollow por um Quincy é diferente de um Shinigami. Shinigami manda essa alma do Hollow para Soul Society, enquanto o Quincy faz essa alma desaparecer por completo e ir pro limbo. A língua associada aos Quincies e suas técnicas é o alemão. Os Quincies têm uma forte associação com a língua alemã, que é muitas vezes usada em suas técnicas, como Blut, Bini, eu não sei falar alemão, mas vou falar do meu jeito, e Heilige Pfeil. Blutvene significa veia de sangue e Heilige Pfeil, flecha sagrada. A escolha do alemão reforça uma imagem de rigor, ordem e uma certa frieza militar que os Quincies possuem. Roupa. Os Quincies usam uniformes brancos que lembram trajes militares. Esse visual evoca não apenas uma conexão com a pureza, mas também com uma tradição de exércitos disciplinados e hierárquicos. O branco pode ser uma representação de sua filosofia de pureza em eliminar Hollows completamente, ao invés de purificá-los como fazem os Shinigamis. A aparência. Os Quincies, especialmente os membros de Sternifter, eu acho que é isso que fala, têm uma aparência muito variada, mas muitos têm olhos azuis e cabelos claros, evocando o estereótipo da nobreza europeia. Técnicas. Heilige Pfeil, flechas sagradas dos Quincies, são o coração do seu combate, atirando energia espiritual absorvida do ambiente. Essa prática remete aos caçadores e à precisão alemã nas armas de longo alcance, como os arqueiros ou mosqueteiros. O Blutvene, defesa, e o Blut Arterie, ataque, reforça a imagem dos Quincies como guerreiros que equilibram força e estratégia. A transformação Vollständig também pode ser uma referência à perfeição ou completude, com os Quincies buscando o máximo potencial espiritual. Personalidade e filosofia. Os Quincies são extremamente orgulhosos e disciplinados. Muitos deles acreditam na superioridade de seu método de lidar com os Hollows, que envolve a aniquilação completa em vez de purificação. Isso os coloca em constante conflito com os Shinigamis. Líderes como Iwabaha e Jugram Washiwoth representam uma mentalidade militar e uma lealdade inabalável à ordem Quincy. Historicamente, a Alemanha é conhecida por seu foco militar, suas estruturas hierárquicas rígidas e sua busca por eficiência, qualidades que são refletidas nos Quincy. O líder supremo Iwabaha é visto como um símbolo de autoridade total, semelhante a antigos reis guerreiros da Europa medieval. Hollows, a espada selvagem do Ué comum, contexto histórico e cultural. Os Hollows, em especial os Arrancars, têm sua conexão forte com a cultura espanhola. O nome Arrancar, que significa arrancar em espanhol, reflete o processo em que os Hollows removem suas máscaras para alcançar um estado mais poderoso. O Ecomundo, o mundo dos Hollows, é muitas vezes retratado como um deserto vasto e sem vida, simbolizando isolamento e a busca desesperada por poder. Língua associada aos Hollows: espanhol. A escolha do espanhol para os Arrancars e suas técnicas é deliberada. Palavras como zero, que é zero, ou resurrection, ressurreição, e hierro, que é ferro, evocam o calor, paixão e brutalidade frequentemente associados às culturas espanholas e latino-americanas. As roupas dos Arrancars. Podemos também falar espadas, ok? Os Arrancars, assim como os Quincies, vestem trajes predominantemente brancos, mas suas roupas são mais assimétricas e muitas vezes rasgadas ou modificadas, refletindo sua natureza selvagem e indomada. Cada Arrancar tem seu próprio estilo, que varia de trajes tradicionais espanhóis à aparência. Os Hollows e Arrancars geralmente têm máscaras fragmentadas que simbolizam sua transição incompleta entre monstros e seres espirituais. Suas aparências são muitas vezes baseadas em temas predatórios, com feições animalescas que refletem suas origens como seres que devoram almas. E as técnicas dos Arrancars. Zero, um feixe de energia espiritual lançado da boca ou das mãos, evocando a brutalidade e a destruição associada aos Arrancars / espada. Resurrection, sua forma de liberação, na qual eles retornam à sua verdadeira forma Hollow.
A palavra espanhola resurrection remete à ideia de renascer como uma forma mais poderosa e completa, semelhante à filosofia católica de ressurreição e transformação. Sonido, técnica de movimento rápido semelhante ao chumbo, mas com uma conotação mais agressiva e rápida, remetendo ao som agudo que deixa no ar. Personalidade e filosofia. Os solos são regidos por uma filosofia de sobrevivência do mais forte, e muitos dos Arancars encarnam essa brutalidade e selvageria. O líder Aizen Sousuke, que cria os Arancars ao remover suas máscaras, é como um comandante maquiavélico, refletindo a natureza calculista da nobreza decadente que explora a brutalidade das massas para seus próprios fins. Historicamente, a Espanha foi um império que se expandiu pela força, especialmente durante a Reconquista e a Era dos Descobrimentos, onde a conquista e o controle do território foram feitos com brutalidade, algo que pode ser associado aos Hollows. Fullbringers, a manipulação humana moderna. Contexto histórico e cultural. Os Fullbringers representam um grupo relativamente moderno no mundo espiritual de Bleach. Eles são humanos com uma conexão espiritual especial com o mundo físico, sendo capazes de manipular as almas de objetos ao seu redor. A ideia do Fullbring é quase uma metáfora para o poder da criatividade humana e a capacidade de moldar a realidade de acordo com a própria vontade. Se a gente for traduzir ao pé da letra Fullbring, é full de completamente e bring de trazer. O conceito de Fullbring não está associado a uma língua específica, como as outras raças. Em vez disso, ele parece refletir uma abordagem mais moderna, a prática da vida onde os Fullbringers usam objetos cotidianos e comuns para criar armas espirituais. Podemos colocar que o inglês é uma língua mais moderna, por isso que vem o Fullbring, e é associado à modernidade. Roupas. Os Fullbringers se vestem como humanos modernos, usando roupas casuais, desde jaquetas de couro até roupas de escritório. Esse contraste com os trajes mais formais ou tradicionais das outras raças reflete sua conexão com o mundo humano contemporâneo. Aparência. Sua aparência é a de pessoas comuns, mas suas habilidades escondem um grande poder espiritual. Cada Fullbringer tem uma marca ou acessório que está ligado ao seu poder, como um colar, um anel ou outro objeto pessoal. Técnicas. Fullbring, a habilidade de manipular a alma dos objetos ao redor, transformando-os em armas ou ferramentas de combate. Isso pode ser visto como uma extensão da criatividade humana, onde o poder está ligado ao ambiente e aos objetos cotidianos. Tsukishima no ashimoto o miro. Bringar Light. Masaka. Bom, o mundo contemporâneo, se a gente for pensar bem, ele é tecnológico, então isso pode estar ligado com a questão das armas e combates dos Fullbringers. Personalidade e filosofia. Os Fullbringers têm um senso de independência e sobrevivência. A gente consegue notar que mesmo sendo um grupo de Fullbringer naquele local, a gente vê como eles são mais separados e independentes. Eles têm personalidades variadas, mas geralmente são mais pragmáticos e focados em seus próprios objetivos pessoais, muitas vezes alheio às lutas maiores do mundo espiritual. Diferentemente dos outros clãs que a gente mencionou, cada um ali tem os seus próprios objetivos. Não seria o objetivo da raça toda, e sim de cada indivíduo daqueles Fullbringers. Bounties, os vampiros espirituais. Contexto histórico e cultural. Os Bounties são semelhantes a vampiros. E assim como os vampiros da literatura e cultura europeia, eles são imortais e precisam absorver as almas dos vivos para se manterem. Essa característica os faz lembrar figuras como Nosferatu ou os vampiros das lendas góticas. Língua associada aos Bounties é o alemão. A gente consegue notar que no anime, os Bounties e os Quinches têm uma correlação. Eles têm alguma conexão ali muito parecida. Então por isso os dois usam alemão. Assim como os Quinches, os Bounties utilizam palavras em alemão, o que reforça a ideia de uma conexão com as tradições europeias, o que reforça a ideia de uma conexão com as tradições germânicas. Termos como doll, marionetes espirituais usadas pelos Bounties, evocam o estilo germânico. Roupas dos Bounties. Os Bounties se vestem de maneira formal, muitas vezes com roupas que lembram o século XVIII, o que faz parecer figuras aristocráticas e misteriosas. Isso reforça sua natureza antiga e o mistério de sua existência. Aparência. Eles têm uma aparência pálida e reservada, com olhares calculistas. A palidez pode ser um símbolo de sua imortalidade, já que, como vampiros, eles não têm uma vida natural, mas sim uma vida roubada. As técnicas. Doll.
Cada Bounty tem seu doll, uma criatura espiritual que atua como sua extensão de combate. Isso remete à ideia de marionetes ou criações artificiais, reforçando o controle que os Bounties têm sobre suas criaturas. Dark. Ok. Kawaii boia. One-san ga asonde ageru wa. Na cultura alemã, especialmente nas tradições alquímicas e esotéricas, o conceito de homúnculo é bastante relevante. Um homúnculo é uma pequena forma humana que se acredita ser criada por alquimistas. O doll dos Bounties pode ser visto como uma versão moderna ou sobrenatural desse conceito, sendo uma entidade criada e controlada por seu mestre, assim como o homúnculo era criado por alquimistas. Então, apesar de não ser exatamente a mesma coisa, acredito que existe uma inspiração nos homúnculos da cultura alemã. Os Bounties parece que eles possuem características dos Shinigamis e também dos Quinches. Eles usam o alemão, mas eles também têm os dolls que são extensões suas, que se remetem às Zanpakutos dos Shinigamis. Personalidade e filosofia. Os Bounties são muitas vezes solitários e reclusos, isolados tanto do mundo humano quanto do mundo espiritual. Então eles estão no meio, estão no limbo. Sua busca por imortalidade e poder sobre as almas faz deles figuras trágicas, sempre em busca de algo que nunca podem alcançar completamente. Eles são espiritualmente semelhantes aos espíritos, aos vampiros de literatura gótica, seres imortais condenados à fome eterna. Conclusão histórica e cultural de todas as raças. Cada uma das raças do Bleach é não apenas um reflexo de seu mundo e origem, mas também uma metáfora de diferentes culturas históricas e filosóficas. Shinigamis, enraizados na tradição e honra do Japão feudal. Quinches, inspirado na disciplina militar e precisão dos guerreiros europeus, especialmente alemães. Hollows, arancars e espadas refletem a brutalidade e paixão da cultura espanhola e latina. Fullbringers simbolizam a criatividade moderna e o poder humano sobre o ambiente. Bounties, vampiros espirituais que evocam as lendas góticas europeias, buscando a imortalidade a qualquer custo. Bom, gente, esse vídeo ele foi feito de acordo com os dados que eu fui pesquisando e de acordo com as minhas opiniões também. Não é uma fonte neutra, onde foi tirado e comprovado somente pelos autores e especialistas. Fui estudando as histórias e as inspirações dos autores junto com a história do nosso próprio mundo. Então espero que você tenha gostado a esse vídeo que fez essa associação e essa análise. E caso você tenha gostado desse estilo de vídeo muito mais detalhado e complexo, quero que você deixe seu like e se inscreva no canal. Isso me ajuda bastante. Basicamente, é isso. Até a próxima.